Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Hoje tem Inter no Paulistão, hein? 8 da noite, Moisés Lucarelli, a Inter enfrenta a Ponte Preta em transmissão aqui pelo Rápido no Ar, pela Rádio Mix AM 770, estarei nessa, junto com o Tatinha Casagrande, o nosso mister, com o Igor Sedano, com o Robson Bernardo, com o Fernando Covre, com o comando do Lucas Claro. Vai ser uma grande transmissão. A Inter que vem de vitória, bateu o Ituano por 1-0 no meio de semana, só que o técnico Thiago Carpini perdeu o Thalisson, zagueiro, com o terceiro amarelo, perdeu o David, volante, pelo mesmo motivo. Muito provavelmente, Balardinho ocupe a zaga ao lado do Renan Fonseca, e aí tem com opções o Thiago Carpini, o Thiaguinho, o Bruno Xavier, o próprio Elácio Córdoba, que já foi volante, o Brunão. Dá para ele montar uma equipe fechadinha ali para conquistar pelo menos um ponto contra a Ponte Preta. A Macaca vem de vitória sobre o São Caetano por 2-1, gol do Moisés no final da partida. A Inter precisa marcar o Moisés. 63% dos gols da Ponte Preta na temporada tem a participação deste bom atacante. Bom para a Inter que não joga o João Veras. Atacante que fez gol contra o Corinthians em Itaquera, fez 2 gols no Santos na vitória por 3-0. Ele acabou sendo vetado pelo departamento médico com edema na coxa esquerda. A Ponte Preta é a mesma equipe que venceu o São Caetano no meio de semana, e a Internacional, como eu disse no começo do nosso boletim, sem Thalisson e sem David. Tem um tabu em jogo. A Inter perdeu os últimos 8 jogos disputados no Moisés Lucarelli. Então faz tempo que a Inter não belisca uma vitória. Aliás, só ganhou 2 vezes na história jogando no campo da Ponte, em 26 confrontos na cidade de Campinas. O último deles foi pela Copa do Brasil de 2018, segunda fase. A Ponte venceu a Inter por 1-0, gol do Yuri. Então, reforçando, 8 da noite, a nossa transmissão esportiva. Tomara que tenhamos pimba e que a Inter colecione um bom resultado no Moisés Lucarelli. Bom, teve Paulistão no fim de semana. A gente começa falando do clássico da Vila Belmiro, em que o Corinthians venceu o Santos por 2-0. Os dois times desfigurados, né? Os dois times reservas. Até meu pai Edmundo Silva brincou comigo, né? A gente paga o Premier para ver isso, né? E é verdade. O Corinthians preservando os seus titulares para a partida contra o Peñarol do Uruguai pela Copa Sul-Americana, porque o Corinthians na estreia empatou sem gols contra o River Plate no Paraguai, um time que, se terminasse o Campeonato Paraguaio hoje, estaria rebaixado. O Santos de olho na Libertadores, porque perdeu na estreia para o Barcelona de Guayaquil 2-0 na Vila Belmiro, e joga amanhã contra o Boca Juniors no La Bombonera. Então os dois times reservas. O Santos acabou prejudicado com a expulsão do Wellington Tim, lateral esquerdo, no primeiro tempo, e o Timão fez 2-0. Raul Gustavo, zagueirão que jogou o Campeonato Paulista passado pela Inter de Limeira, não teve oportunidade porque logo que chegou se machucou, depois acabou perdendo a irmã Fabiola em um acidente automobilístico em Minas Gerais. E ontem, aliás, no primeiro gol que ele marcou como profissional, o primeiro gol do Corinthians contra o Santos, ele levantou a camisa homenageando a irmã que faleceu neste acidente. E o Lucas Piton, cobrando falta, deu números finais, a boa vitória do Timão. Fazia tempo que o Corinthians não ganhava na Vila Belmiro. O Timão, que no grupo da Inter soma 21 pontos. Agora o Botafogo é o vice-líder do grupo, porque empatou com o São Caetano pelo placar de 1-1 em Ribeirão Preto. Bom resultado para a Inter, o São Caetano tirando 2 pontos do Botafogo. Então Corinthians 21, Botafogo 7, Inter 6, Santo André também 6. São os classificados aqui do grupo A do Campeonato Paulista. Bom, vamos falar do Palmeiras. O Verdão decepcionou ontem, mas jogando com o time reserva, porque na terça-feira o Palmeiras entra em campo pela Libertadores contra o Independiente Del Valle. O Verdão perdeu para o Mirassol pelo placar de 2-1. E como tá jogando o Mirassol, que é o segundo time do Igor Sedano, né? Os gols do Mirassol, Fabrício e Diego Gonçalves. Esse segundo gol foi um golaço, né? Ele botou na frente, o Henry, zagueiro, ficou para trás, o Everton saiu, ele deu uma cavadinha. Palmeiras perdeu um pênalti com o Gabriel Menino. Tá mal, hein, menino? Tá mal o Gabriel Menino, hein? E depois, no finalzinho, o Newton, que é um atacante panamenho, acabou descontando para o Palmeiras, mas era tarde demais. Uma falha do Alex Muralha.
Palmeiras se complicou definitivamente no Campeonato Paulista. Por quê? O Red Bull Bragantino lidera com 21, o time de Bragança Paulista ficou no empate sem gols com a Ferroviária, o Novo Horizontino tem 17, 5 pontos a mais do que o Palmeiras, que tem 12, o Ituano tem apenas 7 pontos ganhos. O Ituano, que perdeu para o São Paulo 3-0, é a quinta derrota consecutiva do Ituano, né? Contra a Inter. Ele vinha de 3 derrotas, perdeu para a Inter 1-0 e agora para o São Paulo 3-0. Situação insustentável do técnico Vinícius Bergantin, que é o que mais longevo está hoje no cargo no Brasil, né? 1 ano e 4 meses comandando o Ituano. Os gols do São Paulo, Rodrigo Freitas, o Igor Vinícius e o Galeano. Mesmo poupando os titulares, foi muito bem o São Paulo do Hernan Crespo. O São Paulo é o melhor time do Campeonato Paulista, tem 25 pontos conquistados. A Ferroviária está em segundo com 11, empate importante em Bragança Paulista. A Ponte Preta, que joga hoje com a Inter, tem 10. E o São Bento tem 5 pontos ganhos. Esta é a classificação do Grupo B do Campeonato Paulista. Então são informações do Paulistão e para fechar, parabéns ao Rogério Ceni, mais um título com o Flamengo, hein? Campeão da Taça Guanabara, 2-1 para cima do Volta Redonda no Maracanã, o primeiro gol do Michael e o segundo um golaço do Vitinho. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo, tomara que com o resultado positivo da Inter esta noite em Campinas, volto a te convidar para ouvir a nossa transmissão esportiva a partir de 7h30 da noite. A todos um grande abraço, amanhã a gente volta. Edmar Ferreira, é Pimba.